E aí, pessoal do quinto ano, beleza? Professor Glauco na área. Quando o professor Glauco chega, língua portuguesa vem junto. E hoje nós vamos revisar um outro capítulo, que é o capítulo 2 da unidade 2, que fala rumo ao futuro. Que legal, né? Vamos ver o que vai acontecer no futuro, pensar, o que será que vai acontecer, o que a gente já tem de muita coisa de futuro, né? Muita coisa que ainda vai melhorar, mas que a gente já tem um gostinho, né? Um experimento de como que vai ser. Então nós vamos tratar desses assuntos e de coisas que vocês aprenderam nesse capítulo, tá? Que se inicia lá na página 54. Então quem ainda tá sem o caderno, sem a caneta, é hora de dar uma pausa no vídeo, vai lá pegar o caderno de vocês, a caneta, se ajeitar, sentar na cadeira direitinho. Quem tá no sofá, se ajeitar no sofá, porque nós vamos começar. Tranquilo? Então vamos lá. Pessoal, a gente tinha deixado algumas tarefinhas para casa, né? Apesar de que vocês já estão o tempo todo em casa, né? Nesse período exige que a gente fique em casa. Às vezes é chato, mas às vezes é também muito legal, né? Ficar na casa da gente. Então, vocês estavam em casa, mas a tarefa é de casa, então beleza. Primeira questão. Escreva 3 frases que contenham na mesma frase palavras terminadas em "ice", com as 2 possibilidades. Então, eu vou escrever uma aqui. E aí vocês vejam, pela que eu escrevi, então eu estou no caminho certo, eu fiz certo, tá? Não que eu sou o dono da verdade, não é isso, mas eu trabalho com isso há um pouco mais de tempo, então talvez eu tenha mais prática. Então uma frase aqui. A menina me disse. A menina me disse, isso com 2 S's, que era maluquice. E aqui é isso com C. A menina me disse, ponto final, né? A menina me disse que era maluquice. Uma frase aí. Então eu usei 2 palavras com "ice", disse maluquice, uma com 2 S's e a outra com C. E eram para vocês fazerem 3 aí na casa de vocês. A próxima questão, pessoal, é muito particular, né? Cada um fez um texto contando sobre como era o planeta há milhões de anos atrás. Tudo isso com base nos textos que vocês estudaram no capítulo anterior, no módulo anterior. Então nós tivemos vários textos, né, que nos embasaram, que nos deram ferramentas para construirmos um texto nosso, de autoria própria, né? E aí compartilhar com o pai, com a mãe, enfim. Tranquilo? Ou então pode guardar esse textinho lá, quando as aulas voltarem, mostre para o professor de vocês. Olha para o que eu fiz durante o recesso com o professor do SAI. Ficou legal? Então fica a dica aí para vocês. E lá na terceira questão, pediam para vocês fazerem um quadro, né? Completar o quadro. O que eu gostaria de chamar aí, atenção aí, pessoal, os verbos que vocês usarem aqui tem que terminar com IR. Porque às vezes se o verbo terminar com AR, não vai rolar. Então, por exemplo, o verbo pintar termina com AR. Dá para eu fazer esse exercício com o verbo, pintar, faltou um N aqui, né? Opa, comi o N. O verbo pintar. Daria para eu fazer esse exercício aí? Não, porque termina com AR. Então o AR é se eu pintasse, é A, se não é ICE. Então tem que terminar com ICE. Então para terminar com ICE com 2 S's, eu preciso que o verbo, o nome do verbo, a sua forma infinitiva, termine com IR. Então, em vez de pintar não é possível, vou até riscar aqui de vermelho. Então, pintar não é possível. Mas qual que é possível? Um verbo similar, que quer dizer a mesma coisa. Sinônimo de pintar é colorir. Colorir termina com IR. Dá? Dá, tranquilo. Então, o verbo colorir, no modo verbal subjuntivo, né? Se eu colorisse. Que legal. Ice com 2 S's. E aí vocês vão preencher o resto. O verbo discutir, o verbo ir. Não, mas ir não dá, tá? Ir não dá. Esquece. Dirigir. Enfim, uma infinidade de verbos aí que vocês conseguem completar essa tabela. Uma infinidade é modo de dizer, né? Que não, na verdade não é uma infinidade, mas vocês têm bastantes verbos, um arcabouço imenso que dá para completar essa tabelinha aí. Tranquilo? Beleza? Vamos lá então para os exercícios de hoje. Então hoje nós vamos voltar um pouco mais para outros temas, né? Deixamos lá os animais extintos para trás e vamos rumo ao futuro. Então vamos ler esse texto aqui comigo? Vamos lá na tela. Por que a torrada cai de ponta cabeça?
Parece perseguição do azar. Quando escapa da mão, um pedaço de pão ou torrada sempre aterriza com a manteiga voltada para baixo. Mas, segundo o físico Robert Matthews, da Universidade de Aston, em Birmingham, na Inglaterra, o inevitável acidente não é obra do destino, mas resultado da ação da força da gravidade. Depois de passar dias criando e resolvendo complicadas equações, ele chegou à conclusão de que a manteiga sempre vai ao encontro do chão simplesmente porque a torrada não tem tempo, durante a queda, de se virar para cima. Quando escorrega de uma mesa de uma altura média, cerca de 80 centímetros, ela começa a girar no ar. Daí para frente, o movimento segue o mesmo sentido ao longo da queda. Para não cair de cabeça para baixo, a torrada teria que dar uma volta bem grande em torno de si mesma, ou seja, percorrer cerca de 270 graus, voltando a face amanteigada para cima. Mas, no final dos 80 centímetros da viagem, ela não tem tempo para isso. Matthews fez os cálculos e concluiu: se não quiser manchar o tapete, melhor comer sua torrada no alto da escada. Revista super interessante, ano 9, número 10. Legal, né, pessoal? Que bacana! Um tema que aparentemente é besta, né? Por que a torrada sempre cai com o lado voltado para baixo? Porque quando eu deixo o pão, passo a manteiga no pão, descuido, o pão cai, sempre cai com a manteiga para baixo. Aí não dá nem para salvar, né, gente? Porque quando a gente pega, tá cheio de poeira, de cabelo, de sujeira, não dá para aproveitar. Mas é uma pergunta aparentemente boba, mas é uma curiosidade que surge em várias pessoas. Você nunca se perguntou: poxa, toda vez que eu deixo o meu biscoito cair, cai com a manteiga para baixo, o meu pão, minha torrada, sempre cai com a manteiga para baixo. Então, esses pesquisadores dessa universidade renomada na Inglaterra resolveram pesquisar isso de uma forma científica. Então, nós vamos lá para o que pede o exercício. Então, observe aí, ó. Com base no texto lido, complete a tabela. Olha, veio numa tabela para organizar melhor, né, gente? Não é para isso que serve uma tabela? Então, o texto que nós acabamos de ler é um texto de divulgação científica, certo? E agora nós vamos extrair algumas coisas desse texto. Esse texto é novidade para vocês? É novidade. Entretanto, vocês fizeram exercícios parecidos, similares com esse aqui, durante as aulas com a professora, as aulas passadas. Então vamos lá. Qual é o título do texto? Vamos voltar no texto. Desculpa. Opa. Peraí, estou indo para frente. Vamos voltar no texto. Voltamos. Tem título esse texto, pessoal? Não. Pelo menos no recorte que nós temos. Então, não temos título. Então, lá na tabela, ó, título do texto. Não tem. Onde foi publicado originalmente? Vamos voltar lá também. Foi publicado na revista Super Interessante. Olha lá no rodapézinho, ó, revista Super Interessante. Vejam aqui, o que é a revista Super Interessante? Mesmo que eu não saiba, né, tem ali o nome, eu posso pesquisar. Se não fosse uma revista, era um jornal, mas a gente pode pesquisar e ver que é uma revista. Voltada para um público que tem interesse em matérias científicas, em fatos comprovados cientificamente. Então, foi publicado onde? Numa revista. Né? Vamos lá na nossa tabelinha, onde foi publicado? Numa revista. Para quem é escrito esse texto? O texto é escrito para quem? Se está numa revista, é escrito para o público leitor da revista. Que, aqui a gente vai além do que está pedindo, né? Vamos comentar. É um público voltado para a área científica. Quem tem a assinatura da revista Super Interessante é porque tem interesse em temas de relevância científica, de relevância acadêmica, de conhecimentos que vêm da universidade, que é onde é criado todo o conhecimento que a gente recebe, né? Tudo que a gente sabe, via de regra. Depois vem, qual é o assunto do texto? O assunto é desvendar por que a torrada cai sempre com a manteiga voltada para baixo. Quando você lê o texto? Isso aí é muito pessoal. Nós estamos lendo durante a aula de língua portuguesa, né? Quando? E onde você lê o texto? Eu li no slide do professor Glauco, eu li no slide da aula. Tranquilo? Então, nesse quadro aqui, nós fizemos um apanhado de informações sobre esse texto. Tranquilo, gente? Eu vou voltar um pouquinho lá no texto, só para a gente detalhar um pouquinho mais minuciosamente. Eu gostaria que vocês reparassem, o texto começa como? Ó, começa com uma pergunta, né? Por que a torrada cai de ponta cabeça? Então aqui voltem para mim.
Todo texto científico, ele vai começar com uma hipótese ou ele vai começar com uma pergunta, né? Alguma coisa que quer ser resolvida. No decorrer do texto, ao desenrolar do texto, essa pergunta vai sendo respondida ou essa hipótese vai sendo comprovada com base em fatos científicos. No caso do nosso texto, vocês viram aí que os pesquisadores daquela universidade na Inglaterra foram estudar do ponto de vista físico por que o pão cai com a manteiga virado para baixo. E no fim, sempre vem uma conclusão, dando a conclusão para o público. Então, sempre tem um questionamento ou uma hipótese, depois vem a comprovação da hipótese ou a busca pela resposta e depois vem a conclusão do fato, né? Então, textos de divulgação científica geralmente seguem essa estrutura. Legal, né? Vocês leram bastante textos científicos de divulgação científica, no material de vocês, no livro do SAI. Tranquilo? Vamos lá para a próxima. A tabela nós já fizemos, agora vem a segunda questão. Olha lá. Agora observe a tabela a seguir. Olha lá, apareceu uma tabela. Aí vem na letra A. Quais informações estão organizadas nesta tabela? Então vamos aqui comigo, gente. Para que serve uma tabela? Via de regra, a tabela serve para organizar os dados. Geralmente as tabelas são muito utilizadas em textos científicos. Então, quando os cientistas eles pesquisam coisas que têm muitos dados, muitas informações, eles organizam esses dados e essas informações em tabelas. Então, as tabelas elas vêm para ajudar o leitor a ter uma melhor compreensão do texto. Reparem aqui nessa tabela. Então, está perguntando quais são as informações que nós podemos tirar dessa tabela. A princípio, nós temos duas colunas nessa tabela. Então, uma coluna, duas colunas. E nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas. Na primeira coluna, nós temos estados brasileiros. Na segunda coluna, nós temos números de habitantes. E aí vem na letra B. Qual o critério foi utilizado para essa organização? Aí você pode pensar assim, foram colocados os estados mais populosos do Brasil. Eu posso fazer essa afirmação a partir dessa tabela? Não. Não tem título, não tem rodapé. Quem é que garante que são os mais populosos? Eu, com meu conhecimento de mundo, eu sei que não é, porque São Paulo tem muito mais habitantes do que a Bahia. Então já não é. Mas com os dados que nós temos, o critério, aparentemente, para a organização dessa tabela foi o quê? O número de habitantes, que está em ordem decrescente. Olha, a Bahia, olhem lá na tabela de vocês. Bahia, 14.873.064 habitantes. De 14, cai para 11 no Rio Grande do Sul, 11,4. Depois cai para 11,3. Depois para 8,6. Depois para 7,0. Então, esses números de habitantes estão caindo. Então, é uma tabela que foi organizada estados brasileiros versus números de habitantes em ordem decrescente dos estados que estão na tabela. Não estão todos os estados do Brasil. E na letra C, tem aí um errinho, né? Tá 2, mas é 12 estados mostrados na tabela. Qual o mais e o menos populoso? Ora, se está organizado na ordem decrescente, o mais populoso está lá na primeira linha e o menos populoso na última linha. Legal, né? Já pensou se nós estivéssemos escrevendo um texto sobre estados brasileiros? Seria legal organizar numa tabela, né? Muito mais fácil de encontrar. Então, os textos científicos lançam mão muito de tabelas. Quando eu falo lançam mão, significa que eles utilizam muito tabelas, tá bom? No próximo exercício, olha aí, observe a imagem a seguir. Vamos observar? Olha que legal, o que será isso? Aí vem lá na letra A. O que a imagem acima representa? Que imagem é essa, pessoal? Essa imagem é um gráfico. E gráficos, olhem para mim aqui, gráficos são também muito utilizados em textos de divulgação científica. Então, pesquisadores, quando eles vão divulgar em textos, em artigos, em revistas, os seus achados científicos, a resposta para muitas perguntas, eles usam muito gráfico, além das tabelas, para organizar esses dados. Então, veja bem, aí a gente tem um gráfico organizando algumas coisas. Aí a letra P pergunta, sobre o que trata essa imagem? Essa imagem, né, trata lá, pelo título dele, né, contos de Halloween, a opinião dos visitantes. Então tem divertido, assustador, chato, não opinaram. Então a gente pode inferir, através desse gráfico, que ele trata
de opinião de visitantes sobre contos de Halloween. Eu não sei onde esse conto foi mostrado, foi feito, mas a opinião de pessoas sobre contos de Halloween. E na letra C, quais informações estão disponíveis? Então, nós temos o título do gráfico, nós temos no eixo da vertical a opinião das pessoas, né? Muitos acharam divertido, assustador, chato ou não quiseram opinar. E na linha na horizontal nós temos a porcentagem dessas pessoas. Então a gente pode interpretar, por exemplo, que 52% das pessoas tiveram a opinião que os contos de Halloween foram divertidos, os contos foram divertidos. Tranquilo? Interpretamos? Pensou junto aí comigo? Então o que é que vai ficar para casa? Para a próxima aula, em casa vocês já estão, né? Então, para a próxima aula, o que é que nós vamos fazer? Olha aí. Então, nós vamos observar essa imagem que fala sobre a venda de bonecas de uma fábrica de brinquedos no primeiro semestre de 2019. E vem lá na letra A. Cite todas as informações que podemos tirar dessa imagem. Você acha que as informações contidas aqui poderiam estar organizadas em uma tabela? Se sim, como ficariam? Para casa, hein? Para a próxima aula. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que vocês tenham gostado, que tenham feito os exercícios junto comigo, porque assim a gente consegue fixar esse conhecimento e levar ele com a gente por toda a vida. Um abraço, até mais!